Olá, como vai? Eu queria bater um papo com você hoje. Sabe aquela pessoa que você ajuda e ela sempre continua precisando de ajuda? Que você resolve os problemas dela, aliás, você deixa os seus problemas de lado, resolve os dela e ela continua precisando de ajuda? Aquela que você tem vontade, às vezes até gentilmente, de se livrar, de dizer: olha, não posso te ajudar, mas você se sente culpado. É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Silvio Guedes, sou pedagogo, conselheiro, palestrante e estou aqui para a gente bater aquele papo sobre esse tipo de coisa. Eu quero te falar 3 pontos de como você se libertar dessas pessoas. Mas mais importante, ou tão importante quanto se libertar, é você descobrir aquilo que te faz mal. É você perceber aonde você está sendo prejudicado. Nem sempre é maldade da pessoa e nem é falta de bondade da sua parte, mas todos nós temos vidas que se dizem individuais. Somos indivíduos e às vezes a gente esquece a nossa individualidade para poder cuidar de alguém que muitas vezes planejou a sua escravidão. Já pensou nisso? Vamos falar sobre isso um pouquinho e eu quero te apresentar 3 pontos no bate-papo que nós temos. E o primeiro ponto é: não seja salvador do dependente emocional. Não seja, primeiro ponto, não seja salvador do dependente emocional. Por que eu estou falando isso aí? Porque precisamos ser ruins, né? Não ajudar ninguém, olha, eu vou me isolar, não quero saber mais de ser humano. Não, não é isso. O problema é que tem que ter uma linha divisória entre a tua vida e entre a vida das outras pessoas. Tem um limite de até onde você vai para ajudar e a partir de onde começa a ser prejudicial e você não percebe ou não identificou ou não tomou uma decisão de dar um basta por vergonha, por se sentir emocionalmente preso. Você, se você agir dessa forma, você não vai ser só o salvador desse dependente emocional, como também vai estar amarrado à libertação dele. Todas as vezes que ele precisar ser liberto de qualquer coisa, ele vai correr atrás de você. Então, essa nossa conversa, esse tom de bate-papo, diz respeito a um alerta que as pessoas precisam ouvir, precisa se libertar dessa obrigação de ter que ajudar todo mundo. Temos que ajudar, temos que ter empatia, sermos bons como pessoas, ajudar aquele que está necessitado, mas temos que identificar aquilo que está nos fazendo mal, que está servindo de âncora, ou pessoas que estão literalmente afundando na vida e estão te levando junto, e mesmo que pudessem te salvar como você pretende salvá-los, eles não te salvariam, porque eles querem você ao lado, querem ela ao seu lado, ele ao seu lado, um deseja estar com você, mas até que ponto? Querem mesmo que estejam afundando, querem mesmo que o mal-estar deles passe para você, a sensação ruim que eles estão vivenciando faça parte da sua vida. Uma coisa é ajudar, a outra coisa é vivenciar o problema dos outros como sendo seu. Então, primeiro ponto que é importante ficar marcado, e nós vamos falar sobre isso, porque é a respeito de dependentes emocionais. São pessoas com uma dependência emocional que precisam criar problemas para que alguém preste atenção nelas. Eles têm a necessidade, eles são dependentes ao tal ponto emocionalmente que se eles não tiverem doente, eles ficam doentes para que você tenha que parar tudo o que você está fazendo e dê prioridade na vida deles. Seja amigo, marido, esposa, esposo, chefe, pai, mãe, muitas vezes é aquele já de perto da família que já conhece a forma que você reage, já sabe de onde ele pode tirar um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de atenção, um pouquinho de cada coisa, só que no final desse período, às vezes você está seco, seco.
seco emocionalmente, seco fisicamente, seco financeiramente, e certamente, se você livrá-lo, se você der uma libertação daquele problema, ele vai arranjar outro problema para que a atenção sua fique presa a ele. Por isso eu disse assim, não seja salvador de um dependente emocional, porque senão você vai estar amarrado à libertação ou às libertações dele. Esse foi o primeiro ponto, ele fará você se sentir culpado. O dependente emocional, ele trabalha na sua mente, nas suas emoções. E ele vai fazer você se sentir culpado quando você não colocar a vida dele em primeiro lugar em detrimento da sua. Se ele analisa entre você e ele, o problema dele sempre é maior. Se você disser que está com dor de dente, ele vai dizer que está doendo 2 dentes e já faz muitos dias e está muito ruim. Se você chegar lá mancando, ele vai falar que coincidência, meu nervo ciático travou. Então, sempre ele causa uma situação para que você continue agregado a ele, oferecendo algo para que o emocional dele se sinta amparado. É um problema? É um problema, mas é uma realidade que você tem que prestar atenção. E essas pessoas, elas são vítimas. Vamos falar de alguns tipos de vítimas. Vítimas naturais. A vítima natural é aquela que ela mostra o que ela está pensando, ela mostra o que ela está passando, esperando que você tenha a solução, ou seja, companheiro ou companheira o suficiente para investir a atenção, investir o seu tempo de ouvir, investir as suas emoções para que ela divida a carga pesada dela com você, mas você tem que sentir um pouco ou muito ou o total das dores dela também. Se você simplesmente se importar mas não demonstrar que você se importa com uma atitude ou outra, isso vai te causar um peso. Você tem que estar triste porque ela está triste. Você não pode sorrir porque ela está triste. Você não pode sorrir porque ele está feliz, porque ele está triste e você não pode ficar feliz. Isso são tipos de dependência e ela vai te mostrar pelo que ela está passando e ela não consegue resolver sem você. Caso de o dependente natural é aquele que sofreu um acidente, torceu o pé, se machucou, teve um problema de saúde repentino, precisou atravessar uma cirurgia de uma hora para outra. Esses são os dependentes naturais, isso aconteceu naturalmente. Mas tem aqueles que são dependentes intencionais. E eu quero falar para você que você não é o salvador desses dependentes. Não deixe um dependente emocional colar em você de forma que você se sinta culpado de não ter socorrido ele na hora que ele queria. Eles querem que você deixe de ir para uma festa, você não pode estar feliz, você tem que sofrer o que ele está sofrendo. Isso é dependência emocional. Você pode muito bem ajudar alguém, ter empatia naquela situação e não sofrer o que ele está sofrendo. Não é necessário que tenha 2 sofrendo emocionalmente para que um seja ajudado. Então, a gente começa a perceber que quem vive essa dependência, ela vai começar a manipular as coisas para que você seja tão ligado a ele ao ponto que a dor dele seja a sua dor, que o sofrimento dele seja o seu sofrimento, e que se ele estiver triste, você não tem direito de sorrir. E que se ele estiver sem dinheiro e souber que lá na sua casa você comprou uma mera pizza, que é teu prazer, vai sentar com a família, vai comprar uma pizza, vai comer, você vai se sentir culpado porque você está comendo uma pizza pela qual você trabalhou, você acordou cedo, você deu o seu tempo, seu esforço, recebeu do seu salário, comprou uma pizza de maneira digna e vai se sentir culpado de comer essa pizza sem chamar o seu querido dependente. É uma situação bem ruim, mas assim que você resolver o problema dele, ele vai arranjar um outro problema para que você continue à mercê desse dependente emocional. Tem o dependente emocional que ele é intencional, ele é uma vítima intencional. Vítima da sociedade, vítima da doença, vítima do... Tem pessoa que ela chega ao absurdo de, após passar por um tratamento, desejar ou consegue realmente ficar doente novamente.
para que ela tenha alguém lhe dando atenção o tempo inteiro. O tempo inteiro. Fora isso, pessoas que têm dívidas, doenças, medos, ela quer que você tenha inimigos em comuns. Quer que você tome lado só porque ela tem um inimigo, você tem que se manifestar a favor dela, porque senão você não a ama, senão você não é amigo dela, senão você realmente não está dando apoio. Está sempre em guerra com alguém, ou com a família, ou com a sociedade, ou no emprego, ou com um grupo de amigos, mas ele quer que você se posicione a favor dele, ela quer que você se posicione a favor dela. Começa a prestar atenção se esses dependentes emocionais já não colaram em você, porque quando a gente não acorda para isso, ou nos sentimos bons, ou queremos ser bons realmente, ou desejamos ajudar, começamos a atrair esse tipo de dependente que quer ter uma carteira assinada com você dizendo, olha, você tem obrigação, um documento assinado dizendo você tem obrigação de cuidar de mim emocionalmente. Ele é uma vítima intencional e ele vai fazer o que for preciso para que você note que você é culpado da tristeza dele não ter sido sarada a tempo. E isso faz mal. Você é um ser humano, você tem condições de lidar com uma situação, com uma família, com um tipo, mas quando você começa a carregar, aparece um, aparece dois, aparece três, dentro da família, no serviço, no ônibus, quem atrai esse tipo de gente, senta do lado de alguém no metrô, a pessoa vira para ele, parece que sente a energia, sente um campo de energia que ela é capaz de sugar. Ela é capaz de olhar para você e começar a chorar, sem você nunca ter visto, porque ela percebe que você pode ser um desses que atraem os dependentes emocionais, por causa de um bom coração, por causa de uma inocência, um despreparo. Então, você não pode ser salvador dessas pessoas. Você não pode resolver o problema dos dependentes emocionais, porque eles vão arranjar outro. E eu quero dizer para você o segundo ponto. Não seja o andador ou a muleta de quem escolheu não usar as pernas. A pessoa nunca fez nada pensando na aposentadoria e agora ela acha que é obrigação sua, porque você ganha bem. Você se formou, você foi contratado por uma boa empresa, você passou num concurso público. Peraí, ela estava estudando com você? Ela te acompanhou? Ela deu as respostas para você? Não. Mas na hora de comparar, ela acha que você tem obrigação, enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto parente, enquanto a quem ganha mais, ajudá-lo. E vai fazer de tudo para que você se sinta culpado disso. Culpado de dizer não. Não tenha medo de dizer não. Portanto, pense no segundo ponto, que é não seja a muleta de quem escolheu não andar sozinho. Você precisa aprender que dói. É triste. A gente fica chateado de ver essas coisas, de ver a pessoa passando por isso. Mas a dor do erro dele, a dor do erro dela, não pode doer em você a ponto de te afetar. Porque não foi você que escolheu, você escolheu uma vida, você lutou por ela, você já carrega os seus problemas, que é natural, temos problemas e o sol tá pegando. Eu comecei para gravar esse vídeo, eu estava até de touca, você vai ver na capa. E agora a coisa deu uma esquentada, você está vendo o clarão aí desse lugar maravilhoso que eu tô aqui no Paraná. Mas eu tô aqui colocando o meu rosto nesse sol, me aquecendo, para dizer para você, é possível que a sua vida seja melhor, que você abra os seus olhos para que esses dependentes não sejam como zumbis. Nos filmes de zumbi, nós vemos aqueles mortos-vivos sedentos por sugar o cérebro das pessoas. E é mais ou menos isso que acontece. Um dependente emocional, ele é um zumbi. Ele não se importa se para você vai doer, se para você vai fazer falta, se isso vai atrapalhar o teu relacionamento com a esposa, o teu relacionamento com o esposo, o teu relacionamento com a família. Às vezes o dependente emocional é sua sogra, seu pai, sua mãe. Não estou dizendo para você abandonar, mas para que você abra os olhos e não sofra aquilo que eles deixaram de fazer por escolha própria. Ou por uma fatalidade, mas isso não pode anular a tua vida. O teu bem mais precioso é o tempo. E tem pessoas que dedicam todo o tempo a ajudar todo mundo. E a esposa perece, o marido perece, os filhos crescem sem a presença do pai ou da mãe, porque eles estavam sempre ajudando alguém.
E será que você ajudar o mundo inteiro e complicar a tua própria alma, os teus próprios sentimentos, vale a pena? Será que se ajudar todo mundo e perder a tua família vale a pena? Mas para você ajudar a tua família, você tem que estar bem. Então, isso nos leva ao ponto 3. Sabe por quê? Antes de entrar no ponto 3, eu lembrei de uma coisa. Dívidas. Fazem dívidas, fazem dívidas, fazem dívidas. Você chega a fazer um empréstimo porque você se sente mal. Dá o dinheiro. Antes de você terminar de pagar o empréstimo, ela já fez outra dívida. Porque aquele ditado que vem fácil, vai fácil, tem um fundo de verdade. Aquela situação que você se empenhou e moveu céus e terra, não dormiu. Assim que esse dinheiro entrou na mão da pessoa, ela gasta de qualquer jeito, porque ela sabe que, como dependente emocional, ela vai promover um meio para que isso aconteça novamente, para que você se abra teu bolso, abra a tua mente, abra teu coração. Sabe, você precisa entender que dói, mas precisa ser feito, precisa ser rompido. Mas a escolha da vida alheia não foi a tua escolha, foi a escolha da vida alheia, não é a situação sua. E eu tenho um outro ponto para passar para você, eu tenho anotado aqui, que eu acho que é muito importante. O terceiro ponto para você é: não seja hipnotizado, esse é um termo entre aspas, tá? Não seja hipnotizado pela vítima, como é a vítima da cobra, o sapinho. Não seja hipnotizado como o sapo faz quando a cobra aparece. Talvez por medo, talvez por receio, talvez pelo colorido, eu já vou falar sobre isso. Mas não deixa que corroam. Não deixa sua mente ser corroída por essas coisas. A sensação de culpa faz coisas terríveis. A sensação de culpa tira dinheiro do bolso da tua família. A sensação de culpa tira o seu tempo de estar com a sua esposa amada, com o seu marido amado, de estar presente com seus filhos, porque fala, não, ela está precisando, é minha mãe, é meu pai, é muito amigo, me socorreu. Dependentes emocionais, muitas vezes vão te apresentar coisas lá do passado, com frases, lembra do que eu fiz por você? Olha, quando nós conhecemos, eu te ajudei. Olha, eu te criei, eu te acolhi, eu te socorri. Não estou dizendo seja ingrato, não é isso. Mas seja inteligente. Porque às vezes uma coisa que é feita por você não significa que você foi comprado por essa coisa. Algo, uma benfeitoria que foi feita na tua vida, ao seu favor, não significa que se tornou o seu dono do teu tempo, do teu dinheiro e das tuas emoções. Portanto, o terceiro ponto, não seja hipnotizado pela cobra. Quando a gente fala em hipnotizado, se você for pesquisar, vai estar lá como caça positiva. E as pessoas falam, olha, a cobra hipnotiza o sapinho, ela vai chegando, e o sapinho fica travado, e ela vai chegando, e ela vai chegando, e o sapinho travado, de repente ela dá o bote. Por que o sapo não foi embora? É uma caça positiva, é uma emboscada. O que quer dizer isso? São comportamentos de camuflagem, devido à cor da cobra, a forma que ela rasteja, movimentos suaves, até que seja tarde demais. E alguns cientistas, estudando os casos, ainda dizem que, às vezes, as cores vibrantes, como da cobra coral, atraem o animalzinho para o bote. E aquele movimento sutil, aquele encantamento, aquela cor vibrante, serve depois para dar o bote e a cobra não se importa o mínimo com o sapo ter achado bonitinho a cor vibrante dela. A cobra quer saber de encher o estômago. Assim são as vítimas emocionais. Ela não se importa o mínimo com o teu brilho, com o teu esforço, com as cores que você desenvolveu ao longo do tempo para ter o teu emprego, para ter a tua saúde, o tempo que você gasta de exercício, o tempo que você investe na família, ela não está nem aí com isso. Ela quer que o problema dela seja resolvido e que você não seja feliz até que esse problema seja resolvido. E se esse problema for resolvido, o gatilho dela é conseguir outro problema para que você continue ao lado dela resolvendo os problemas dela. Portanto, eu vou repetir os 3 pontos aqui para você. Não seja o salvador emocional. Se você fizer isso, você vai estar amarrado
a libertação desse dependente emocional. Não seja o andador ou a muleta de quem escolheu não andar com as próprias pernas. E não seja hipnotizado pela estratégia de quem só quer te devorar. Esse é um assunto para muito tempo, mas eu espero que esses 3 pontos tenham te ajudado. Eu tenho visto muita gente conversando na internet. Lembrando aí, vale um like, não vale? Se inscreve no canal para você continuar acompanhando. Quero ter sempre algumas coisas boas para abençoar a tua alma, as tuas emoções, para clarear a sua mente, para destravar o teu cérebro, para você dar uma virada de chave para melhor. Eu tenho visto alguns vídeos na internet e às vezes eu me entristeço, porque a pessoa vem e mostra um monte de problema. Você tem esse problema, o teu problema, mas não te dá solução, não te dá um ponto, não te diz assim aonde você pode melhorar. Você entra no vídeo entristecido porque você vai descobrir que você tem problemas e queria descobrir se tinha mesmo. Descobre realmente que tem, que é pior do que você imaginava. E não vem uma fala dizendo faça isso ou faça aquilo. Aqui fica 3 lições para você. Não seja salvador emocional de ninguém. Não seja muleta de quem não quer andar. E não seja hipnotizado pela estratégia daquele que só quer te devorar. Um grande abraço, não se esquece, dá o seu like, você vai me ajudar. Escreve aí embaixo, você tem algum problema emocional? Você identificou alguém que age assim com você? Você tem sanguessugas na sua vida? Escreve aí, eu tenho, eu me lembrei, eu conheço, e a gente vai formar uma comunidade e daqui a um tempo a gente vai poder trocar ideia também fora das redes sociais, não, fora do YouTube também, de repente um grupo no Telegram, mas vamos ver o que a gente vai fazer. A princípio, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que eu posso acrescentar algo de útil na tua vida e isso é uma troca de energia. Não, eu te dou e você é obrigado a ficar me sustentando emocionalmente, mas eu posso colaborar com você, me sentir feliz e você pode colaborar com outros, dando o seu like, fazendo o teu comentário, o teu engajamento, o teu comentário ajuda esse vídeo a seguir mais longe. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Logo, logo tem vídeo novo. Ativa o sininho para ver os vídeos novos. Um grande abraço.